caso Hill é conhecido por ter sido o primeiro de grande repercussão envolvendo abdução por seres de outro planeta. No vídeo, falaremos sobre a suposta abdução, os sonhos de Beth, o mapa estelar desenhado por ela de onde os ETs supostamente vieram e ainda um trecho real da sessão de hipnose de Beth Hill. And he pulled down a map. Assista até o final. Você está no Teoria 78. Em 19 de setembro de 1961, enquanto voltavam de férias do Canadá para sua casa em Portsmouth, New Hampshire, o casal Hill testemunhou um fenômeno que mudaria suas vidas para sempre. O que começou como uma viagem aparentemente rotineira, se transformou em um encontro que desafiou a compreensão convencional da realidade. Era uma noite clara e estrelada, com a estrada estendendo-se à sua frente, quando Beth e Barney Hill notaram um brilho incomum no céu. Um objeto voador não identificado parecia pairar a uma distância considerável, emitindo luzes irregulares que cintilavam de forma hipnotizante. É interessante dizer que naquela noite um radar havia localizado algo não identificado no céu e reportado à Força Aérea dos Estados Unidos. Conforme continuavam sua viagem, algo notável aconteceu. O objeto no céu começou a se mover de maneira intrigante, seguindo o carro do casal como se estivesse curiosamente interessado em seu veículo. O nervosismo começou a se instalar, e a percepção de que estavam sendo acompanhados por algo inexplicável causou uma sensação de ansiedade. Esse desconforto gradual evoluiu para uma sensação de ameaça iminente, enquanto o OVNI se aproximava cada vez mais. É nesse ponto que a narrativa assume uma característica que se tornaria comum em muitos relatos de abdução. Enquanto estavam sendo perseguidos pelo OVNI, os Hills relataram ter experimentado um bloqueio de memória, ou seja, os dois não têm recordação de um período de tempo vivido por eles. Ambos perceberam que uma parte significativa de sua jornada estava faltando, como se tivessem perdido uma porção substancial do tempo em algum ponto durante a noite. O casal não se lembrava do que havia acontecido por um período de 2 horas e como haviam percorrido 60 quilômetros de estrada. Esse fenômeno não era apenas um esquecimento casual, era uma ausência notável e inexplicável de informações cruciais sobre o que havia acontecido enquanto estavam sendo seguidos pelo OVNI. O bloqueio de memória é frequentemente interpretado como um mecanismo de defesa psicológica diante de situações traumáticas ou experiências perturbadoras. Nesse contexto, ele pode ser visto como um escudo mental que protege a mente humana de eventos que podem ser excessivamente avassaladores ou perturbadores para processar imediatamente. No caso de Beth e Barney Hill, o bloqueio de memória pode ter sido uma resposta inconsciente à natureza desconcertante e ameaçadora do encontro que eles afirmaram ter tido com os seres extraterrestres. Após a observação inicial do objeto não identificado no céu, Beth e Barney Hill começaram a experienciar algo mais do que uma simples lembrança do evento. Beth, em particular, começou a ter sonhos vívidos e perturbadores que posteriormente se transformariam em pesadelos recorrentes. Esses sonhos, que muitas vezes são considerados apenas como manifestações do subconsciente durante o sono, revelaram-se algo muito mais profundo e impactante. Nos pesadelos, Beth via a si mesmo e a seu marido sendo levados por seres estranhos e humanoides para dentro de uma nave alienígena. As descrições eram detalhadas e angustiantes, retratando um ambiente estéril e frio no interior da nave, onde procedimentos médicos intrusivos eram realizados. Beth descrevia exames ginecológicos, coleta de amostras biológicas e a sensação de impotência diante dessas entidades desconhecidas. As lembranças emergentes não se limitaram aos pesadelos noturnos de Beth. Com o tempo, à medida que ela e Barney discutiam as experiências angustiantes, eles começaram a recordar detalhes estranhos e fragmentados daquela noite em questão. Essas memórias emergentes não eram apenas visuais, envolviam sensações físicas e emocionais intensas, ampliando a complexidade do que havia acontecido naquela noite fatídica. O desejo de compreender a origem e o significado dessas lembranças levou Beth e Barney Hill a buscar ajuda profissional. O casal então buscou a ajuda do Dr. Benjamin Simon, um psiquiatra conhecido por suas técnicas de hipnose regressiva. Através desse processo, o casal esperava desvendar as memórias reprimidas que estavam além do alcance de sua mente consciente. A hipnose regressiva é uma técnica em que um paciente é guiado a um estado de transe profundo para acessar memórias reprimidas ou eventos do passado. Essa técnica é frequentemente usada para tratar traumas, fobias e para auxiliar na recuperação de lembranças esquecidas.
Sob hipnose regressiva, Betty e Barney Hill foram capazes de reviver e relatar detalhes mais vívidos dos eventos que ocorreram durante a noite de sua alegada abdução. As sessões de hipnose eram feitas de maneira separada, ou seja, cada um deles tinha uma sessão individual com o Dr. Simon. Elas foram realizadas de janeiro a julho de 1964 e revelaram descrições mais ricas dos seres alienígenas, das interações dentro da nave e dos procedimentos médicos a que foram submetidos. As lembranças emergentes eram notavelmente coerentes com os pesadelos recorrentes de Betty e também continham detalhes adicionais que proporcionavam uma visão mais completa do que supostamente aconteceu. No entanto, a hipnose regressiva também trouxe à tona preocupações e desafios. Os críticos argumentam que a hipnose pode ser suscetível à sugestão, levando os pacientes a confundir memórias reais com a imaginação, ou a fabricar eventos que nunca ocorreram. Isso levanta questões sobre a confiabilidade das lembranças recuperadas durante o estado hipnótico e até que ponto elas podem ser consideradas evidências substanciais. Além disso, a natureza intrusiva dos procedimentos de hipnose e a possibilidade de influência do terapeuta também foram tópicos de debate. Alguns céticos argumentam que o próprio Dr. Benjamin Simon poderia ter inadvertidamente influenciado as lembranças dos rios por meio de suas sugestões durante as sessões de hipnose. Ainda antes de procurar a ajuda do Dr. Benjamin Simon, as descrições dos seres alienígenas feitas por Betty Hill nos pesadelos eram notavelmente detalhadas e específicas. Ela retratava criaturas pequenas, de cerca de 1,20 m a 1,5 m de altura, com cabeças calvas e redondas. Seus olhos eram grandes e negros, sem cílios, narizes proeminentes ou orelhas discerníveis. A boca era pequena e fina, e seus membros eram magros e alongados. A pele era descrita como um cinza pálido, e os seres usavam uniformes escuros e justos. Já por meio da hipnose regressiva, as descrições dos seres foram notavelmente consistentes com os relatos de Betty Hill em seus pesadelos. Ela e Barney descreveram os seres como humanoides de pele cinza, cabeça grande, olhos negros e expressões impassíveis. Dessas descrições ecoaram imagens icônicas de aliens Grey, que se tornaram comuns nas representações populares de encontros alienígenas. A coerência entre os relatos de pesadelos de Betty e as lembranças emergentes durante a hipnose alimentou as especulações e debates em torno do caso. Os defensores do caso de abdução de Betty e Barney Hill apontam para essas descrições detalhadas como evidência de um encontro genuíno com seres extraterrestres. Eles argumentam que a consistência nas descrições dos seres alienígenas, mesmo sob diferentes estados mentais, indica a autenticidade da experiência. Durante as sessões de hipnose regressiva conduzidas pelo Dr. Benjamin Simon, Betty Hill relatou um momento singular em seu encontro com os seres alienígenas. Ela descreveu ter sido lhe mostrado um mapa estelar dentro da nave espacial. Nesse mapa, havia a representação de rotas usadas pelos alienígenas em suas viagens. O mapa estelar era uma representação gráfica de várias estrelas e pontos no espaço, e Betty descreveu-o como uma série de linhas conectando esses pontos. O que tornou o mapa especialmente intrigante foi o fato de que muitas das estrelas não eram identificáveis na astronomia conhecida da época. Contudo, anos depois, após uma intensa pesquisa, Betty Hill reproduziu o mapa estelar que ela se lembrava de ter visto. Betty procurou a ajuda de astrônomos amadores, Marjorie Fish em particular, para tentar identificar as estrelas no mapa. Fish desenvolveu várias maquetes tridimensionais de sistemas estelares próximos, com base nas informações de Betty. Apesar das limitações dos conhecimentos astronômicos da época, Fish conseguiu identificar um sistema estelar que poderia corresponder ao mapa estelar descrito por Betty Hill. Este sistema estelar ficou conhecido como Sistema Zeta Reticuli, composto por duas estrelas anãs, Zeta 1 Reticuli e Zeta 2 Reticuli, localizadas na constelação de Reticulum, que está a aproximadamente 39 anos-luz da Terra. A conexão entre o mapa estelar e o sistema Zeta Reticuli gerou uma onda de especulações e debates na comunidade ufológica. Muitos acreditam que os alienígenas que mantiveram contato com os rios vieram deste local. Outros garantem que o desenho feito por Betty Hill pode ter sido criado com base em informações inconscientes que ela já tinha recebido anteriormente de outras fontes culturais. Além disso, a própria pesquisa de Marjorie Fish foi baseada em pressupostos e estimativas, já que as distâncias entre as estrelas e suas posições precisas não eram bem conhecidas na época. Ouça o trecho real da sessão de hipnose de Betty Hill, onde ela descreve o momento em que viu o mapa estelar. He went over across the room to the head of the table, and he
he did something. He opened up, it wasn't like a drawer. He sort of did something in the metal of the wall. There was an opening. And he pulled down a map. And he asked me, had I ever seen a map like this before? And I walked across the room, and I leaned against the table, and I looked at it. And it was a map it was an oblong map. And he said that the heavy lines were trade routes. And then the other lines, the solid lines were places they went occasionally. And he said that the broken lines were expeditions. So I asked him where was his home port? And he said, where are you on this map? And I looked and I laughed and I said, I don't know. So he said, well then, if you don't know where you are, there wouldn't be any point of my telling you where I am. And he put the map, the map rolled up and he put it back in the space in the wall and closed it. And I felt very stupid because I didn't know where the Earth was on the map. Ao final das sessões de hipnose, o Dr. Simon disse que o casal não havia sido abduzido e que tudo era fruto dos sonhos de Beth, que acabou influenciando o marido. O casal não concordou com essa conclusão. Após o alegado encontro de Beth e Barney Hill com seres alienígenas em setembro de 1961, o casal manteve inicialmente suas experiências em segredo, temendo a possível estigmatização e ceticismo por parte da sociedade. Vale lembrar que Beth e Barney eram um casal interracial, o que ainda não era muito bem visto por parte dos americanos que viviam naquela época. No entanto, após uma série de eventos, incluindo os pesadelos recorrentes de Beth e a consulta ao psiquiatra Dr. Benjamin Simon, os Hills decidiram compartilhar sua história com o público. A divulgação pública ocorreu pela primeira vez em 1965, quando o jornalista John Fuller publicou o livro intitulado The Interrupted Journey, A Jornada Interrompida em português, detalhando as experiências de Beth e Barney Hill. O livro capturou a atenção do público e lançou as bases para uma discussão mais ampla sobre a possibilidade de encontros extraterrestres. A publicação do livro foi um marco importante na história da ufologia, tornando o caso Hill uma das histórias mais conhecidas do gênero. Barney Hill faleceu em 25 de fevereiro de 1969 e Beth Hill em 17 de outubro de 2004. Porém, o legado do caso Hill persiste até hoje e reside na maneira como ele estabeleceu um padrão para a narrativa de abdução alienígena. As experiências detalhadas de Beth e Barney Hill forneceram um modelo que muitos outros subsequentes tentaram igualar ou refutar. O caso definiu a forma como a abdução alienígena seria representada na cultura popular, moldando a imagem arquetípica dos Grey Aliens, de cabeças grandes e olhos negros. Além disso, o caso Hill desempenhou um papel fundamental na promoção da discussão pública sobre a existência de vida extraterrestre e a possibilidade de encontros com seres de outros planetas. À medida que as informações sobre o caso foram divulgadas e debatidas, o público em geral começou a considerar a questão de vida além da Terra com maior seriedade. Além disso,
o caso Hill influenciou a abordagem da hipnose regressiva como uma ferramenta para acessar memórias reprimidas e explorar experiências traumáticas ou inexplicáveis. Embora tenha gerado controvérsias e debates sobre a validade das lembranças recuperadas sob hipnose, o caso Hill demonstrou como essa técnica pode ser usada para explorar eventos extraordinários e desafiadores. Você curtiu o vídeo? O que acha da história de Betty e Barney Hill? Deixe seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal, isso nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.